Em videoaulas anteriores, nós estudamos os efeitos da insulina sobre o metabolismo dos carboidratos. Mas você sabia que a insulina também exerce importantes efeitos no metabolismo das gorduras? Pois é, os efeitos da insulina no metabolismo das gorduras não são tão visíveis quanto os efeitos da insulina sobre os carboidratos. Porém, pensando a longo prazo, os efeitos que a insulina pode promover no metabolismo das gorduras são tão importantes quanto os efeitos da insulina no metabolismo dos carboidratos. Um exemplo disso é que a falta de insulina pode provocar um dos mais graves problemas de saúde que a gente tem no mundo, que é que a gente chama de aterosclerose. E essa aterosclerose pode levar o indivíduo a desenvolver outros graves problemas, como ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, além de outros acidentes vasculares. Diante disso, é que nessa videoaula nós estudaremos os efeitos da insulina no metabolismo das gorduras. Você sabia que a insulina promove a síntese, a formação e o armazenamento de gorduras no organismo? Pois é, a insulina exerce diversos efeitos que levam ao armazenamento de gordura. Um desses efeitos é que nós já sabemos que a insulina ela pega o excesso de carboidrato e coloca dentro das células para ser utilizado como fonte de energia. Ou seja, se a célula consegue utilizar a glicose como fonte de energia, ela não vai utilizar os ácidos graxos, não vai utilizar a gordura. Dessa forma, a insulina poupa a utilização, o metabolismo de gorduras no nosso organismo. Um outro motivo que nós também já falamos em outras videoaulas é que a glicose vai formar gordura, vai fazer parte da porção do glicerol que forma a molécula de triglicerídeo, que é a forma como a gordura é armazenada no nosso corpo. Quase toda essa síntese ocorre nas células hepáticas. Os ácidos graxos, a partir daí, são transportados pelas lipoproteínas na corrente sanguínea e vão ser armazenados lá no tecido adiposo. Além disso, a insulina exerce um outro efeito de extrema importância para o armazenamento de gordura no organismo. Ela vai inibir a ação de uma enzima chamada de lipase hormônio sensível. Essa enzima é quem vai atuar lá no processo de lipólise. Ela vai fazer com que os triglicerídeos sejam quebrados, sejam hidrolisados e os ácidos graxos sejam jogados na corrente sanguínea. Então, se a insulina inibe a ação dessa enzima, os ácidos graxos não vão chegar à corrente sanguínea para serem metabolizados. Se a presença de insulina faz inibir o processo de lipólise e preservar a gordura no organismo, ou seja, favorece o armazenamento de gordura no tecido adiposo, a ausência de insulina, a falta de insulina faz exatamente o processo inverso. A ausência de insulina vai aumentar o processo de lipólise, vai aumentar a utilização de gordura como fonte de energia. Essa potencialização da lipólise com a ausência da insulina ocorre no período entre as refeições, quando você tem pequena quantidade de insulina na corrente sanguínea, mas acontece principalmente nos pacientes que têm diabetes mellitus, que têm ausência quase completa da produção de insulina. Como consequência disso, a concentração plasmática de ácidos graxos começa a subir muito em questão de poucos minutos. Consequentemente, todas as células ou praticamente todas as células do organismo vão começar a utilizar ácidos graxos como fonte primária de obtenção de energia, com exceção das células nervosas, como nós já estudamos. Esse excesso de ácidos graxos no plasma associado à deficiência de insulina vai favorecer a conversão de alguns ácidos graxos a fosfolipídios e colesterol lá no fígado. Essas duas substâncias associadas aos triglicerídeos, que está sendo formada ao mesmo tempo lá no fígado, vão cair na corrente sanguínea e esse excesso de lipídios na corrente sanguínea, em especial o excesso de colesterol, pode levar e certamente vai levar ao aparecimento de aterosclerose. Um problema também associado a essa excessiva utilização de gorduras pelas células do organismo na ausência de insulina é que também vai ser formado uma excessiva quantidade de ácido acetoacético lá nas células hepáticas. E essa formação excessiva de ácido acetoacético
pode levar o paciente com diabetes mellitus a situações graves como cetose, acidose grave e inclusive pode levar o paciente à morte. Bom, mais uma vez, espero que você tenha compreendido. Te encontro na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até mais!